Você sabe qual é a importância do sistema muscular para o nosso corpo? Qual a finalidade de nós termos os nossos músculos? Aonde que nós encontramos os músculos dentro do nosso corpo? Quais são as funções e qual é o papel desse sistema fundamental? Tudo relacionado ao sistema muscular e as principais informações você vai ver nesta aula. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular. Como ele é um sistema bastante abrangente, nós não vamos nos deter a falar os nomes dos músculos, nem nos aprofundarmos nos nomes. Nós vamos falar principalmente qual é a finalidade do sistema muscular, como que são formados os nossos músculos e qual é o papel que esse sistema tem para o nosso corpo. O nosso sistema muscular, os nossos músculos, assim como outras partes do corpo, pertencem a um tipo de tecido. E o tecido que pertence aos nossos músculos é o tecido muscular. Uma característica exclusiva do tecido muscular, que os outros tecidos não têm, é a propriedade que ele tem de nos proporcionar força. E esta força é feita através de uma ação chamada de contração muscular. E essa contração muscular é uma característica exclusiva do tecido muscular. Como todo tecido é uma união de células, formado por um conjunto de células, o nome das células que fazem parte do tecido muscular, elas são chamadas de miócitos, ou também popularmente nós chamamos como termo fibras musculares. Quanto mais miócitos ou mais fibras musculares aquele músculo tiver, maior e mais forte ele será. Aquele músculo que tiver uma quantidade menor de miócitos, ou de fibras musculares, serão músculos menores e, consequentemente, um pouco mais fracos. Sobre as fibras musculares, elas estão dispostas de várias maneiras dentro do nosso corpo, de acordo com as suas características e com os locais onde a gente encontra aquele tipo de músculo. As 5 funções que garantem o funcionamento e a finalidade do tecido muscular. Primeiro de tudo, movimento. É talvez a principal característica do tecido muscular. É proporcionar movimentos ao nosso corpo. São movimentos externos, feitos pelos nossos membros, pelo nosso tronco, pela nossa estrutura mais externa, e movimentos internos, feitos pelos nossos órgãos, feitos pelos elementos que nós temos dentro do nosso corpo e são formados por músculos. A terceira função, já que as duas primeiras são movimentos internos e externos, a terceira função ela é considerada a regulação do volume dos órgãos. Muitos órgãos do nosso corpo têm na sua entrada, na sua saída, músculos que são considerados esfíncteres, o nome dele. E esses músculos controlam a regulação do conteúdo interno daquele órgão, seja alimento, seja urina, seja fezes. Então, o que regula a quantidade, o volume de elementos dentro daquele órgão são estruturas musculares. Então, também entra como uma terceira função. Auxilia na nossa postura, na manutenção da nossa postura, seja ela caminhando, em movimento ou simplesmente parada. E a quinta e última função é a produção de calor. Conforme os nossos músculos vão trabalhando, vão produzindo força, ele é capaz de produzir o calor consequentemente, e expulsar esse calor, principalmente, através do suor, das nossas glândulas sudoríparas. Então essas são as 5 funções que caracterizam o nosso tecido muscular. Outra questão também, como que nós classificamos o tecido muscular de uma forma geral? Nós temos 3 tipos de tecido muscular dentro do nosso corpo. Nós temos o tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. O estriado esquelético, como a palavra já está dizendo, esquelético, é todo músculo que está ligado, conectado a algum osso. Então, por isso, ele é chamado de estriado esquelético. Esse tipo de tecido muscular é o único que é voluntário ao nosso comando.
ou seja, que a gente consegue interferir na ação desses músculos, a gente consegue interferir na quantidade de força que a gente vai botar naquela ação, naquele músculo, né? Então a gente consegue interferir na ação deles. O estriado cardíaco, como a palavra também já diz, é o músculo que forma a anatomia do nosso coração, né, que é o nosso miocárdio, mais precisamente. Esse músculo, esse tipo de músculo, nós só encontramos no nosso coração e ele é um músculo involuntário, ou seja, os movimentos e a ação do nosso coração são feitas, né, sem a gente conseguir interferir. E o terceiro e último tipo de tecido muscular é o liso, né, ou não estriado. O tecido muscular liso a gente vê através de órgãos do nosso corpo que têm camadas de tecido muscular, como a bexiga urinária, ela é formada por tecido muscular, o estômago é formado por tecido muscular, o útero, as paredes intestinais, o esôfago, a parede dos vasos sanguíneos. Então essas estruturas são formadas por camadas musculares. Então, dentro das três classificações, elas são consideradas músculos lisos. O músculo liso também é involuntário, ou seja, a gente também não consegue interferir no trabalho destes órgãos e dessas estruturas no nosso corpo. Nós vamos nos deter a falar um pouquinho mais sobre o estriado esquelético, né? Como eu comentei, o estriado esquelético, então, ele é um músculo utilizado principalmente nas nossas ações diárias, nos nossos movimentos, né, na força que a gente faz no nosso dia a dia. Ele é um músculo ligado a ossos, né, está conectado aos nossos ossos. Novamente, o tecido muscular esquelético, ele é voluntário, é o único que é voluntário, então a gente consegue controlar a ação dele dentro do nosso corpo. E temos também algumas características em relação a eles. Todo tecido muscular esquelético tem várias maneiras de a gente classificar. A gente pode classificar de acordo com a profundidade daquele músculo, né, se são músculos mais profundos ou mais superficiais. Por exemplo, nós temos um músculo bastante superficial aqui no nosso braço, que é o nosso bíceps. Ou seja, que logo depois das camadas da pele, já vem ele. Lá dentro da nossa região dos nossos glúteos, profundamente, nós temos um músculo chamado de piriforme. Esse músculo, como ele está com muitas camadas acima dele, ele é um músculo profundo. Nós temos também maneiras de classificar os nossos músculos de acordo com o formato dele, a forma. Ele pode ser um músculo mais longo, ele pode ser um músculo mais curto, ele pode ser um músculo mais largo, né? Também temos essa maneira de classificar. Como eu disse que as fibras musculares estão dispostas no nosso corpo de várias maneiras, a forma como essas fibras estão localizadas também é uma maneira de classificar. Tem fibras que estão localizadas no sentido transversal, tem fibras que são localizadas no sentido longitudinal e temos fibras localizadas no sentido mais oblíquo. Então também é uma outra maneira de classificar. Fora isso, fora a questão da classificação do tecido muscular, nós também temos alguns elementos que estão envolvidos nos nossos músculos. Por exemplo, em torno dos nossos músculos, nós temos uma fina camada que envolve e protege aquele grupo muscular, que nós chamamos essa estrutura de fáscia muscular. E a fáscia muscular, então, seria uma espécie de uma fibra, né, uma película que envolve os nossos músculos e ajuda na proteção, ajuda nos movimentos que a gente executa no dia a dia. Como eu comentei também anteriormente, que todo músculo esquelético está ligado a algum osso, o que une esses dois elementos? O que une um músculo a um determinado osso? Nós temos estruturas dentro do nosso corpo que fazem parte do tecido conjuntivo, que funcionam como se fossem cordas, como cordões, que unem um músculo a um osso, que prendem aquele músculo naquele osso. Essas estruturas são chamadas de tendões. Então, os tendões são exatamente como se fossem cordões, onde uma ponta dele está presa, está conectada a um músculo, e a outra ponta dele está conectada a um osso. Então, o papel dos tendões é unir um músculo a um osso. Nós temos tendões também de formatos maiores, tendões mais avantajados, em formato que não é necessariamente de um cordão,
mas parecido com o formato de um leque, né, um leque aberto em relação à largura, que nós chamamos de aponeurose. É a mesma finalidade, também é conectar um músculo a algum osso, só que geralmente essa aponeurose ela serve para conectar músculos grandes, músculos avantajados. E uma outra questão também, a parte maior do músculo, ou seja, a parte mais volumosa do músculo, onde acontece a maior produção de força, nós chamamos de ventre muscular. Então, geralmente, nas extremidades daquele músculo é onde nós teremos os tendões, né, para se prender aos ossos, e aquele meio, né, o corpo do músculo, que geralmente é uma região mais volumosa, nós chamamos de ventre muscular. E ali é onde concentra-se a maior força que aquele músculo pode produzir. Como eu comentei no início da nossa aula, nós não vamos nos deter aos nomes dos músculos, mas para poder compreender, nós temos os músculos divididos em grupos. Por exemplo, nós temos o grupo de músculos da cabeça, né, que estão ligados à mastigação e às expressões faciais. Temos a musculatura do pescoço, temos a musculatura anterior do nosso tórax, temos a musculatura do nosso dorso, né, das nossas costas, temos as musculaturas dos membros superiores, os grupos musculares dos membros superiores, nós temos os músculos abdominais, e depois, para os membros inferiores, nós temos os músculos do glúteo e todos os outros que estão ligados a ele, na região do quadril, a musculatura anterior e posterior da coxa, os músculos da perna, né, da região da nossa perna, e os músculos dos nossos pés também, ou seja, dos nossos membros inferiores. Então, os grupos musculares, né, na grande maioria, são uniões de músculos que vão ter as mesmas finalidades ou que farão parte da mesma região do nosso corpo. Passado o que a gente viu sobre o sistema muscular e tudo que está ligado a ele, vamos fazer um momento de revisão. O nosso sistema muscular, então, ele vai ser responsável por executar 5 funções: movimentos internos, movimentos externos, regular o volume dos órgãos, produzir o calor e manter a nossa postura. Nós temos as nossas células musculares, chamadas de fibras musculares ou miócitos. Nós temos 3 tipos de tecido muscular: o estriado esquelético, ligado aos ossos e é voluntário ao nosso comando; o estriado cardíaco, né, formando o nosso coração, involuntário ao nosso comando; e o músculo liso, presente no útero, na bexiga, no esôfago, dentre outros órgãos, que também é involuntário ao nosso comando. Sobre o estriado esquelético, o que une um músculo a um osso são os nossos tendões e as nossas aponeuroses. São estruturas formadas por tecido conjuntivo e que têm o papel, então, de ligar um músculo a um determinado osso. Os músculos esqueléticos podem ser classificados de diversas maneiras, né? A localização dele, o formato, a ação que aquele músculo tem, a forma como as fibras estão distribuídas no nosso corpo. Então, são várias maneiras. E nós temos os grupos musculares, né, que é um conjunto de músculos localizados em várias partes do nosso corpo, com funções similares ou localizações similares, e que vão fazer com que o nosso sistema muscular consiga proporcionar a contração muscular, que é uma característica exclusiva desse sistema, para produzir a força e a resistência necessária para a gente executar as nossas atividades e o nosso corpo conseguir funcionar corretamente.